Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um produtinho para desmontar. Esse aqui na realidade é um adaptador de voz sobre IP que a gente usa aqui no telefone de casa. Desde que a gente se mudou para cá, para os Estados Unidos, a gente usa telefone IP, que é muito mais barato para ligar para o Brasil. E esse aparelhinho aqui quebrou depois de 6 anos de uso contínuo, absolutamente contínuo. Ele resolveu pifar. A interface de linha resolveu não falar mais com o telefone normal e a gente recebeu um outro aparelho. Então, na realidade, eu vou comparar esse aparelhinho com o outro. A gente vai dar uma olhadinha no circuito para ver como que a evolução disso aqui se deu ao longo dos 6 anos de diferença entre um aparelho e outro. A gente também vai usar aqui uma técnicazinha. Aqui é um pequeno osciloscópio, microscópio, e eu vou ver se eu consigo capturar bem a tela aqui, o computador no meu fiel netbook. Vou ver se eu consigo capturar mais detalhes aqui. A gente vai analisar o circuito com bastante detalhe dessa vez e não através da câmera normal. É isso aí. Vamos começar. Bom, visualmente falando, as diferenças são muito pequenas, tá? Essa é a placa que pifou. Essa é a placa do aparelhinho novo que acabou de chegar. E visualmente falando, dá para notar que os sistemas são muito parecidos, né? As duas plaquinhas são bastante parecidas aí. Só uma breve descrição. Aqui você tem a entrada de fonte de alimentação. A gente vai dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais a fundo. Tem a parte de fonte de alimentação. Aqui bem delineado por um risco aqui. A parte de processamento principal. Tem uma memória aqui. Aí tem um carinha suspeito aqui. A gente vai dar uma olhadinha mais a miúde nisso. Porque indica que tem um circuito integrado atrás, né, para dissipar o calor. Identicamente, aqui a parte de fonte de alimentação é muito parecida. E apesar de não estar delineado, essa parte aqui é bastante parecida também. Estou dando uma olhadinha em valores de componentes, etc. Realmente a coisa é bastante parecida, né? Aí você tem aqui, bom, um conector. Ups, aqui já saiu um pouco da câmera, mas é o mesmo conector, não que não está populado aqui, e com vários botõezinhos, a mesma coisa, a mesma disposição de botões, LEDs, etc. E aqui eu tenho nessa parte aqui, é a parte que me gera a alta tensão para a parte de telefone, quer dizer, para a interface que vai falar com o telefone. Essa parte aqui gera uma tensão nada desprezível, em geral na ordem de 100 volts aí, para poder fazer o telefone tocar. E toda essa parte aqui, a única principal diferença que eu noto é esse encapsulamento desse componente, que é um pouquinho menor. Talvez um pouco mais de tempo aí foi... Tempo não, digo disponibilidade. Talvez o fabricante tenha descontinuado esse componente em prol desse outro, desse encapsulamento. Talvez o componente seja até o mesmo, a gente vai dar uma olhada. Mas o resto realmente muito parecido. Se a gente inverter as plaquinhas, a gente tem também o mesmo. Esse aqui é o processador principal, um Broadcom 111. O componente é o mesmo, evidentemente tem datecodes diferentes. A memória aqui, a memória RAM nele, também bastante parecida. No mais, nada de realmente muito diferente. Enfim, a gente vai dar uma olhadinha aí mais a miúde. Aqui está a entrada, né, do aparelho, né? Aqui é o, é o jack de entrada. Aqui entram 12 volts. Tem um diodinho aqui de proteção, dois indutorzinhos. Isso aqui é bem tradicional, né? Tá aqui o botãozinho de reset aqui do lado também. Só incidentalmente aí. Então tem aqui um circuito típico, que é um conversor buck
na realidade é um conversor DC-DC. Obviamente que o indutorzinho aqui revela aqui o fato de ser um conversor DC-DC, e evidentemente tem aqui um controladorzinho aqui, que é da MPS, que faz toda essa parte aqui de reduzir os 12 volts para as tensões mais aceitáveis pelos circuitos integrados aqui do aparelho, né? E uma coisa interessante, não vai dar muito para ver aqui, mas são capacitores, dá sim, são os capacitores eletrolíticos aqui, são 105 graus e são todos Nichicon, tá? Daria para ver do outro lado aqui, eu não sei se vai dar para ver muito, mas são Nichicon, são capacitores de excelente qualidade, então o pessoal não economizou aqui na confecção aqui do circuito, na execução do circuito. Obviamente atesta pelo fato de que esse aparelhinho durou 6 anos antes de pifar, né? Aí continuando andando aqui, na realidade aqui é a saída da fonte de alimentação, provavelmente alimenta todos os circuitos, e aqui tem mais um conversorzinho chaveado. E isso aqui indica para mim, tem um cristalzão aqui de 25 MHz. Isso aqui me dá a indicação de que tem alguma coisa que o processador principal está aqui. Obviamente você também tem uma área aqui muito interessante de dissipação de calor. Então me dá uma clara indicação de que existe um componente muito grande aqui, e pelo fato de ter um cristalzão e um regulador de tensão para baixo aqui, muito provavelmente o processador principal está exatamente do outro lado aqui. Então tem essa parte toda com os componentes, né, os capacitores de desacoplamento, resistores de configuração, enfim, etc. Isso aqui tudo está provavelmente controlando, está tudo conectado, obviamente, ao processador do outro lado, a um componente grande, digamos assim, né? E uma coisa muito curiosa, dá para notar aqui umas trilhazinhas em minhoquinha aqui, né? Umas trilhazinhas em zigue-zague. Isso aqui é típica técnica para casamento de impedâncias. Quando o sinal sai de um determinado ponto para chegar no outro, ele tem que percorrer exatamente o mesmo caminho de cobre até chegar a outro ponto, senão os sinais vão chegar defasados. Isso aqui é muito característico de sinais em alta velocidade, como por exemplo DRAM, sinais de DDR, SDRAM, etc. Ou então, dependendo, conexões de vídeo, essas coisas todas. Como essa placa não tem vídeo, evidentemente eu assumo que isso aqui deve ser uma conexão para memória dinâmica, aí, uma DRAM. Aqui em cima, bem aqui no cantinho, muito provavelmente isso aqui tem toda a carinha de ser um conector JTAG, então isso aqui também é mais uma evidência. Isso aqui é para programar, na realidade, o processador principal e fazer a gravação da flash, né? Provavelmente vai ter uma flash aqui, tá mais aqui embaixo. Então isso aqui é justamente para fazer a gravação final na produção, e aí eles retiram o conector JTAG depois que o produto está acabado, só para evitar alguém ficar olhando e tentando depurar o código. Enfim, mas aqui do lado você vê, tem uma região toda aqui que não foi montada, né? Aqui tem toda a carinha de ser chaves, né? SW, switch, são chaves aqui, muito provavelmente para uma interface com o usuário, são quatro switches aqui não montadas, mas aqui no cantinho, bem no cantinho, tem os LEDs. Esses LEDs estão montados e eles efetivamente funcionam, né? Eles são indicativos do estado do aparelho, etc, etc. Aqui mais uma série de componentes, não montadas, que provavelmente fazem parte dessa interface do usuário aqui com chaves, etc. E aqui a gente chega na nossa Macronix. Essa aqui é uma memória flash, MX29 LV64. Isso aqui tem toda a carinha de ser 64 bits, megabits, 70 nanosegundos de acesso. Obviamente que isso aqui guarda todo o código, né, que o processador principal vai operar. E uma coisa muito curiosa, né, você vê que interessante aqui, né, você está vendo essa linha branca aqui no silkscreen? O projetista efetivamente ele tomou um cuidado de separar, tá vendo? Dá uma olhadinha aqui, tá acompanhando aqui toda a parte da linha branca. Essa aqui é uma parte, ele segmentou o circuito aqui, entendeu? Justamente, provavelmente para montagem, para facilitar a montagem e facilitar eventualmente a depuração, né?
Então toda essa parte aqui aparentemente é a parte do processamento principal do aparelho. Um outro detalhe muito interessante da memória é que você nota que a memória tem duas sequências de pads aqui para soldagem. Por quê? Porque isso é muito comum. O fabricante, por exemplo, ele consegue comprar esse modelo de memória que cabe nesse footprint, né? Nesse tamanho aqui, mas ele pode também no mercado acontecer de encontrar outros modelos que cabem nesse outro footprint aqui. Isso é muito comum de se fazer, justamente para você evitar que o produto fique parado à espera de um componente que está em alocação, etc, etc, etc. E outra coisa também, esses componentes, memórias flash, essas coisas, muitas vezes eles ficam obsoletos muito rápido, então no final das contas o fabricante fica meio desesperado aí porque ele tem que fazer reprojeto da placa e tal. Isso é um problema muito sério para ele, né? No final das contas custa muito dinheiro, evidentemente, né? Reprojetar um circuito desses. A gente continua andando aqui. Aqui tem uma parte muito interessante. São, de novo, uns capacitores grandões aqui. CSM já me revela que é Nishikon, tem uma série dos capacitores. Esses capacitores são de altíssima qualidade também, 105 graus cada, ou seja, o fabricante também não economizou. E esses aqui, na realidade, tem dois MOSFETões aqui da Fairchild, um B, um 3A, alguma coisa assim. Creio que é um B, um 3A. Aí os diodos Schottky, etc. Isso aqui, na realidade, dois indutores. Isso aqui são componentes são fontes chaveadas, de novo, outras fontes chaveadas, mas essas aqui são de maior potência em comparação com a que a gente viu no circuito de entrada. Muito provavelmente, como isso aqui comunica-se com a interface de telefone, que gera tensões muito elevadas, da casa de uma centena de volts, muito provavelmente esses conversores geram, opa, o meu dedo aqui, geram as tensões para o nosso circuitinho de linha aqui, da linha de interface telefônica. Esses aqui são os jacks de telefone aqui. E aqui está uma SLIC, que é uma interface de linha, para fazer comunicação, faz a conversão digital para analógica, e faz toda a interface analógica com o telefone comum, esse nosso telefone tradicional, que se conecta em um ou dois jacks. Isso, na realidade, tem duas linhas aqui. Esses grandes componentes azuis aqui, dá para dar uma olhadinha lá em cima, tem um símbolozinho, são varistores da Epicus, justamente para poder proteger aqui a saída. Aí tem um outro protetorzinho aqui da Burns, eu não consigo identificar muito bem, 610 alguma coisa. Enfim, depois eu vou tentar achar o datasheet desse cara e botar nas linhas. E esse daqui é um multiplexador analógico, ou seja, ele evidentemente faz o chaveamento entre as duas linhas, né, do circuito. Ele ou ora fala com uma linha, ora fala com a outra, né? E aí tem toda a parte auxiliar aqui de resistores, capacitores, etc, etc. Mas enfim, então toda essa sessão é justamente para falar com o telefone tradicional, o telefone analógico que a gente tem. E aí andando aqui mais um pouquinho, a gente tem a nossa esses dois transformadorzinhos aqui são muito comuns para os circuitos de Ethernet. Então, na realidade, são duas interfaces Ethernet aqui, de linha, com os transformadorzinhos de isolamento aqui para proteção. E tem um carinha aqui, o AC201, A1KM, alguma coisa assim. Que esse aqui eu não consegui achar o datasheet dele, mas ele tem toda a carinha de ser uma interface EMAC, que é o que se comunica entre o processador principal e faz toda a parte de encapsulamento protocolagem, não protocolagem, mas de encapsulamento dos pacotes, e faz toda a filtragem e a designação do endereço MAC, né, que é o endereço físico da rede, na realidade quem é determinado por esse componentezinho aqui, ele que faz a filtragem disso tudo. E aí acabou, e aí a gente volta para a nossa seção de fonte de novo.
Então isso daqui é um dos lados da placa que a gente está vendo. Deixa eu inverter aqui para a gente poder ver o outro lado da placa. Está aqui, opa, a nossa parte de fonte na parte posterior. Está aqui um componentezinho também, está com cara de ser um pequeno transistorzinho, chaveador talvez, alguma coisa assim. E enfim, várias partes aqui, um grande plano terra aqui com bastante via stitching, ou seja, isso aqui é feito para justamente reduzir a resistência, né? Porque afinal de contas você tem às vezes uma boa capacidade de corrente andando por aí e nessas trilhas, né, de cobre, né? E está aqui o nosso grande grande processador principal aqui, que é como a gente desconfiava, está do outro lado daquela grande seção de cobre do outro lado. Esse é o grande processador em flip chip, BGA, né, na realidade. Essa parte lateral aqui denota que ele é um chip invertido na realidade, né? Essa parte preta aqui, o chip está soldado como se fosse numa pequena placa de circuito impresso que solda-se na placa de circuito impresso básica aqui. Então, esse é o tipo da técnica aí usada. E esse cara aqui é um MIPS 32 de 300 MHz, então não é o seu tradicional ARM, mas esse é o processador principal que faz toda a parte de conversão de voz comum para pacotes IP. Então isso aqui é tem bastante software aqui rodando, né? Que está armazenado na flash que a gente viu do outro lado. E como não poderia deixar de ser, para todo processador, você tem uma memória. Esse aqui é um chip de memória DDR, um chip único aqui no caso, né? Conecta-se evidentemente ao processador principal e dá para notar aqui, opa, está fazendo um pouco de sombra aqui, vocês vão desculpar, mas tem um pouco das trilhazinhas aqui também com casamento de impedância, né? As trilhas com os minhoquinhas, né? Os espaguetezinhos. E essas sequências aqui, esses componentezinhos pretos, são os resistores de terminação. Muitas reflexões de linha e etc., que é muito comum nessas sequências aí, nesses circuitos de alta velocidade. Afinal de contas, a comunicação entre esses dois componentes é da ordem de pelo menos 100 ou 150 MHz. No resto da placa, não tem nada muito interessante. A gente vai correndo aqui rapidinho, mas realmente não tem nada muito interessante. De novo, grande V-stitching aqui que conecta os dois lados da placa, em grandes áreas de cobre, justamente para poder reduzir a resistência e conseguir passar, enfim, passar uma maior capacidade de corrente, né? Tá aqui continuando, aqui é o outro lado esse aqui é o outro lado da interface de linha, vocês notem também bastante V-stitching aqui, e esse aqui no caso, como está embaixo de um componente, esse aqui tem uma função extra de fazer a dissipação de calor do próprio componente. Então o componente efetivamente esquenta naturalmente, porque está fazendo, enfim, as funções que ele tem que fazer, e ele efetivamente se dissipa o seu calor na própria placa de circuito, sem precisar de uma coisa de alumínio extra e tal. Enfim, é isso aí. Essa é a primeira versão, é a versão mais antiga do Vonage. Bom, esse aqui agora é a nova plaquinha. E a placa realmente eu dei uma olhada, ela não tem muita coisa de diferente. De novo, a mesma seção de entrada anterior, com o jack aqui de 12 volts, o botão de reset, os indutores, todos muito parecidos, até o chaveador. Até o chaveador é idêntico, os valores do valor do indutor, etc. Então, no final das contas, a diferença não é nada grande. E outra coisa que a gente sempre fica preocupado é com a utilização de componentes de mais baixa qualidade. Esse aqui continua sendo um belo de um Nichicon, mas esse aqui é um Lelon. Então o Lelon não é de tão boa qualidade quanto o Nichicon. Eu imagino que isso aqui talvez não tenha sido deliberado, talvez tenha sido simplesmente ou
ou uma falta de componentes desse valor quando eles fizeram a placa, ou então, como dizia na caixinha desse, esse aqui foi consertado, é um produto consertado, então talvez o pessoal da loja, digo, o técnico talvez não tivesse um capacitor de alta qualidade disponível no momento. Essa é uma das coisas que eu vou pensar em trocar no futuro, porque o leilão não é de tão boa qualidade assim. Aqui continuamos aqui a mesma coisa, a mesma seção com um cristalzinho de 25 MHz, um pouco diferente do cristal original, mas no mais tudo muito parecido, conector JTAG, toda a interface, toda a parte que não está implementada, né, que não foi, aliás, que não foi montada, né, as chaves e tal, apesar dos LEDs ainda estarem todos aqui. Então isso aqui tudo foi realmente foi refeito de uma maneira mínima na realidade. Até agora eu não vi nenhuma mudança significativa. Até a memória flash é idêntica, MX29 com 64 bits, megabits, 70 nanosegundos. Então no final das contas tudo está idêntico. Aqui também, de novo, olha só, a interface de linha, ainda utilizando transistores da Fairchild, um pouco diferentes, e é 47AH, mas eu não tenho certeza se esse aqui é o datecode ou não, eu vou dar uma olhadinha depois. Os capacitores principais continuam sendo Nichicon, esse aqui está um pouquinho tortinho, com um pouco mais de cola aqui, um pouquinho mais deliberadamente aplicada, mas ainda continua com o mesmo nível de qualidade, né? Aqui a diferença que eu vi, que principal, é que esse encapsulamento é menor do que o encapsulamento do anterior, ou seja, o package, muito provavelmente a SLIC, né, a interface de linha aqui, ela foi, provavelmente o fabricante descontinuou aquele encapsulamento, que é coisa muito comum, mas não descontinuou necessariamente o componente, descontinuou o encapsulamento. Talvez o componente seja o mesmo, eu não tenho 100% de certeza, vou dar uma olhadinha depois, mas enfim, essa aqui é uma diferença, essa aqui é a principal diferença que eu já vi até agora. Continua com os protetores, nesse caso agora não são mais épicos, mas Borns, os varistores aqui. Continua o 744052, o multiplexador analógico, e aqui a proteçãozinha, cadê? A proteçãozinha continua sendo a mesma da Borns, também a mesma proteção, o mesmo componente, né? Aqui mudaram os fabricantes dos transformadorzinhos da Ethernet, aqui é a seção de Ethernet, mudaram os fabricantes dos transformadorzinhos de proteção, não são mais Delta, são uma outra marca aqui que eu não conheço. De novo, isso aqui pode ter sido feito para redução de custos, ou talvez porque o fabricante já não fabrica mais, ou como está acontecendo ultimamente na indústria de semicondutores, o fabricante muitas vezes não existe mais também, às vezes ele é comprado ou sei lá o que. Enfim, e a interface UEMAC aqui continua sendo o mesmo, AC201, AK, blá 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 blá. Então no final das contas esse aqui é o mesmo componente anterior. Virando, porque agora também é poderia ter uma grande diferença, mas no final das contas, continuando aqui, nada de muito diferente. O transistor aparentemente mudou um pouco de posição, talvez um pouquinho de reprojeto aqui, para melhorar aqui o aspecto. Não tenho certeza se ele mudou, mas acho que sim, tenho essa impressão. O processador principal de VoIP continua o mesmo, BCM1111, então é o mesmo processador. Do outro lado a gente viu que o cristal é idêntico, então na realidade está rodando exatamente a mesma velocidade. E aqui a memória DDR também parece a mesma. Eu acho que é bem possível que ela seja isso. É bem possível que ela seja a mesma memória DDR. Ou às vezes é ligeiramente diferente. Eu vou dar uma comparada depois. Continua aqui com os resistores de terminação. Enfim, a placa, né, efetivamente mudou muito pouco. O que é uma boa, porque no final das contas a gente acaba tendo um pouco menos de. O fabricante acaba tendo um pouco menos de custo aí para manter o produto no mercado. Afinal de contas, se você pensa, que está aqui um pouco da via stitching que eu havia comentado, mas como o componente de interface de linha é menor,
você note aqui como ele, na realidade, ocupa bem menos espaço na placa aqui, né? E, enfim, nada muito mais interessante na placa, mas está aí a evolução entre dois produtos, espaçados aí cerca de 6 anos, né? Uma coisa muito curiosa, porque se você pensa, né, na indústria de PCs, 6 anos são uma absoluta eternidade, né? Mas na indústria de equipamentos, de produtos aí um pouco mais especializados, 6 anos é fundamental para o fabricante manter a produção dos componentes dele, né? O único aqui realmente que mudou foi esse carinha aqui, a interface de linha da Microsemi aqui, que eles mudaram só o encapsulamento e talvez o componente, mas não tenho certeza. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Apesar das diferenças não terem sido lá tão grandes assim, mas é sempre interessante ver os pequenos detalhes que o projetista teve que levar em consideração ao reprojetar a placa. Enfim, muito interessante. É isso aí. Até a próxima.